O Senhor Jesus Cristo apareceu para mim duas vezes, pessoal. Eu vou estar contando para vocês aqui o meu testemunho, tá bom? Sobre da primeira vez, quando ele apareceu para mim. Como foi? Foi uma experiência de quase morte que eu tive. E o Senhor Jesus Cristo apareceu para mim, pessoal, tá? Fica até o final, que com certeza esse testemunho será muito edificante para vocês, tá? Não levem em consideração a qualidade de imagem, certo? Nem nada, pessoal. O importante é vocês assimilarem a mensagem que eu tenho para passar para vocês aqui. E eu sei que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas que estão precisando ouvir. Pessoas que de repente caem nesse vídeo que são ateus, não acreditam em Deus. Pessoas que não acreditam em nada de espírito, nem nada dessas coisas, tá? Então eu creio que esse vídeo vai ajudar muita gente a crer em Jesus Cristo, a crer em Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele mudou a minha vida completamente, tá? Então fica até o final. E tudo que eu estou falando aqui, pessoal, eu assumo de minha inteira responsabilidade, tá? Diante do Espírito Santo de Deus, estou falando aqui, diante do Espírito Santo de Deus e diante da vida de meu filho, que eu tenho um filho, pessoal. Então, jamais eu iria mentir diante do Espírito Santo de Deus, tá? Então, deixa eu começar aqui o relato. Pessoal, eu fui desde os meus 11 anos que eu fui criado na igreja, no Evangelho, né, de Deus. E aí o que acontece? Eu fui sendo criado, só que assim, meus pais não eram cristãos, né? Aí, mas meus avós eram. Então eu só ia para a igreja quando eu ia para casa de meus avós nas férias. No final de ano, férias do colégio, a gente ia para a igreja e tal. E aí assim eu fui sido criado, né? Eu ia para casa, tava na casa de meus pais, não ia para a igreja nem nada, mas na casa de meus avós eu fui para a igreja, ia para a igreja. E aí com 11 anos, pessoal, 11 anos de idade, Deus ele me batizou com o Espírito Santo, certo? Me batizou com o Espírito Santo e me entregou um dom de visão. Com 11 anos de idade eu tive minha primeira visão, pessoal. Tá? Mas é assunto para outro vídeo, mas eu estou falando isso aqui para vocês entenderem, né, por que aconteceu isso de Jesus Cristo apareceu para mim. E aí o que que acontece, pessoal? Só que aí nessas idas e vindas, né, eu consegui me firmar mesmo, me firmar com 15 anos, pessoal, 15 anos de idade. E aí o que que acontece? Com 15 anos que eu estava me firmando, indo para a igreja e tal, firmando mesmo, buscando a Deus, buscando a Cristo, eu tive uma queda na laje, certo? Eu tinha acabado de vir de a vigília, né? Eu tava já me firmando aos poucos, largando certas coisas que eu fazia antes, né? Eu criava muito passarinhos na gaiola e tal. E aí uma certa vez eu fui em uma laje, tava umas vigas assim, fui em uma laje e deixei meu pássaro sempre ali. E eu levei um Novo Testamento, aquele azulzinho que tem pequeno, pessoal, certo? Do Novo Testamento, para ler. Eu tinha acabado de chegar da vigília. E aí o que que acontece? Eu e a Lê, deixei o passarinho lá, eram as 5 horas da manhã, pessoal, 5 horas da manhã. Deixei o passarinho lá e fui, sentei e a ler o Novo Testamento. Quando eu ia abrir, eu falei, não, deixa eu deitar aqui um pouco. Eu tava sem sono nenhum, pessoal, sem nenhum sono, entendeu? Aí eu falei, deixa eu deitar aqui um pouco. E aí, depois, daqui a pouco, daqui uns 5 minutos eu leio. E aí deitei, pessoal, na viga. Deitei na viga e botei o Novo Testamento aqui, debaixo da cabeça, tá? Aí, assim, na hora que eu botei debaixo da cabeça aqui o Novo Testamento, do nada, pessoal, eu apaguei. Eu apaguei, pessoal. Não me lembro de nada, tá? Não me preste atenção, para vocês entenderem o impressionante. E aí, desse local de onde eu tava pra minha casa, desce uma ladeira e sobe outra ladeira para chegar. É mais ou menos uns 500 metros, pessoal, de distância. E aí eu sei que apaguei. Quando eu só vinha assim, lembranças de flash. Eu tava em casa já assim, flashes, tipo mole, muito mole assim. Aí me joguei a água, tinha o flash, né? Que eu me joguei a água e tal. E aí de repente eu caí na cama assim com a toalha. E aí, pessoal, apaguei, tá bom? Apaguei. E aí o que é que acontece?
Quando eu apaguei, pessoal, aí foi a hora que o Senhor Jesus Cristo apareceu para mim. Eu lembro que eu tava. Eu vou contar a vocês o que foi que aconteceu, porque que eu tava tendo flashes, né? E apaguei assim, de repente, eu não lembrava de nada. Eu vou contar, vocês vão se surpreender, pessoal, vão se surpreender. E aí eu acordei, pessoal, em um lugar tão bonito assim, como se fosse um campo assim enorme, certo? E aí eu tava parecendo que eu tinha mais ou menos uns 11 anos, 12 anos, só com short e uma bola, pessoal, no pé, brincando. Aí na minha frente, pessoal, tinha um homem de branco, grande, enorme, pessoal. Todo de branco assim, ó, como que fosse aquele jaleco enorme, certo? E aí na diagonal dele, tinha uma infinidade de outras pessoas de branco também. Só que esse homem dava para você ver o rosto, dava para ver o rosto dele. Só que as pessoas que estavam na diagonal dele, na direita e na esquerda, né, uma infinidade assim, ó, que não tinha fim. O campo era enorme, o campo você olhava, não tinha fim o campo. É a mesma coisa, essas pessoas que estavam de branco do lado dele, não tinha fim assim, tanto na direita quanto na esquerda, pessoal, não tinha fim. Só que essas pessoas não davam para ver o rosto delas, que ela tava parecendo uma lua branco, entendeu? Lua assim, ó, todo branco o rosto deles, dessas pessoas, todas, né? Hoje eu sei que ali eram anjos, né? Eram anjos. Mas desse homem dava para ver o rosto dele. Ele era maior do que esses outros que estavam do lado dele, certo? E aí ele estava parado e eu assim, o meu sentimento que eu tinha dele, ele é como se fosse um amigo, um meu amigo, né? Um amigo de infância. Eu não tinha noção que eu estava diante de Cristo. Não tinha noção nenhuma, certo? Noção nenhuma que estava diante de Cristo. E aí ele parado, o pessoal me olhando assim, eu brincando de bola do lado dele. Ia para um lado, ia para o outro, e aí falava assim, tipo assim, falava com ele, poxa, você viu naquele dia, rapaz, naquele dia e tal, eu peguei a bola, puxei, eu pedalei, e tá falando com ele, e ele parado me olhando, pessoal, muito sério, só me olhando, eu ia para um lado, ele acompanhava, eu ia pro outro lado, ele acompanhava também, pessoal, muito sério mesmo. E aí eu brincando assim e tal, aí eu via muita seriedade nele. Aí eu olhei pra ele, olhei, o pessoal ficou olhando. Poxa, pessoal, ele tinha o cabelo até aqui, ó, né? Só que assim era crespo. Aquele cabelo caído, crespo, um castanho escuro, crespo, certo? Ele era branco, só que era um branco como se fosse queimado do sol. Sabe aquele branco queimado do sol? Aquelas pessoas que é branca, mas é bem queimada do sol. Então era assim, pessoal. Um olho castanho escuro, assim, ó. Um olho castanho escuro, certo? A barba dele como se tivesse parecido com a minha, assim, ó, só que tinha mais, só que era falhada, barba assim, ó, falhada, certo? Bem magro, magro mesmo assim, né? Como a Bíblia fala, o que que a Bíblia fala? Que Jesus Cristo ele não tinha aparência. O que é não ter aparência? Ele não era bonito. Ele não era aquele galã, aquela galã de novela, não, ele não tinha aparência, né? A pessoa que eu vi quando eu apaguei, essa pessoa que eu vi, se vocês vissem essa pessoa passar de vocês do seu lado, Jesus Cristo passar do seu lado, vocês não iam nem ligar, porque não tinha aparência, não tinha aquela aparência de você olhar para a pessoa e falar, pô, essa pessoa é bonita, não tinha, pessoal, entendeu? Então, ele olhando pra mim assim, ficou olhando, aí eu olhando pra ele e tal, papá. E aí, aí vocês vão se surpreender agora. De repente, o local todo ficou tudo escuro. Só ficou eu e ele, os anjos desapareceram, os anjos. O campo desapareceu, ficou tudo escuro, eu e ele. Aí, de repente, ele foi indo para trás, sem andar, foi flutuando para trás, pessoal. Flutuando, quando deu mais uns 3 metros, eu olhei para ele assim e perguntei, poxa, você já vai embora? Para onde você vai? Já vai embora? Ele simplesmente, pessoal, olhou para mim e sorriu. Ele sorriu assim, ó, para mim. Eu me arrepio todo quando eu falo isso, pessoal. Eu me emociono também, pessoal. Porque é impressionante o amor de Deus sobre as nossas vidas, né? E aí, ele sorriu para mim, pessoal. E eu ouvi uma voz dizendo: não se preocupe, eu estou contigo.
E aí foi na hora que minha mãe tava me acordando, certo? Era umas 5 e pouca da manhã, 6 horas, 7 horas. Minha mãe tava me acordando. Meu nome é Jefferson, pessoal. Meu nome é Jefferson, mas aí meu apelido é Gizinho. Aí minha mãe me sacudindo, né? Sacudindo, Gizinho, o que foi isso? O que foi isso? Eu sem entender nada, pessoal. O que foi isso? Eu falei, o que foi isso o quê, minha mãe? O que foi isso o quê? Não tô entendendo. Ela, o que foi isso no seu rosto e tal? Quando eu olho, ela me levou ao espelho. Quando eu olho o espelho, pessoal, isso aqui meu, ó, tudo arrancado, tudo na carne viva, pessoal. Acredite, tudo arrancado aqui, ó, carne viva, e eu não tava sentindo nada, como se tivesse anestesiado. Nem eu entendi. Eu falei, como assim? Eu não tô entendendo o que foi que aconteceu comigo. Se eu nem entendi o que tinha acontecido, imagine eles preocupados. Tudo arrancado aqui, tudo ralado, meu ombro ralado, tudo sujo de terra. E aí eu vou contar a vocês o que foi que aconteceu agora. O porquê que eu tava assim, porquê Cristo apareceu pra mim e tal. Presta atenção, lembra quando eu falei que eu fui pra laje, que eu deitei? Nesse meu tempo, quando eu deitei, peguei no sono, pessoal, nem percebi. A laje era alta, era de cima de uma escada ou barranco só de concreto, pessoal. Eu caí, nisso aí eu caí da laje, caí de cara, ralei minha cara toda num concreto, pessoal. Isso tudo aqui ralou em concreto, ó. O concreto ralou tudo, arrancou tudo isso aqui, ó. Não tinha mais rosto nem nada. Arrancou a pele toda, pessoal, sangrando aqui, a carne viva, ralou. E nisso aí eu bati a cabeça, né? Bati, não lembro de nada. E também eu não sei como foi que eu cheguei em casa. E aí, depois de um tempo, tem uma vizinha minha, uma menina que na época, ela tinha mais ou menos uns 5 6 anos, né? O que que ela falou pra minha mãe? Falou assim depois do tempo, falou, Nélia, quem era aquele homem? Nélia é o nome da minha mãe. Nélia, quem era aquele homem que tava com o Gizinho e tal? Minha mãe, como assim aquele homem? Aí ela falou, não, de manhã cedo eu fui, era virada do ano, né? Foi do dia 31 para o dia primeiro. Aí de manhã cedo ela acordou, foi na janela pra olhar como tava a rua. Aí ela me viu subindo, andando, pessoal, não me lembro de nada. Disse que tinha um homem de branco do meu lado. Eu fico até emocionado, pessoal. Disse que tinha um homem de branco do meu lado subindo a ladeira, segurando a minha mão. E disse que toda vez eu dava alguns passos e caía. Ele segurava meu braço e suspendia meu braço, entendeu? E me suspendia, pessoal, para eu chegar até em casa. Eu não lembro de nada. Ela disse que viu uma menina, ela tinha 5 6 anos e falou isso, pessoal. Que disse que tinha um homem me ajudando, um homem todo de branco me ajudando. Eu não lembro de nada. Até eu chegar em casa, pessoal. Entende? Por isso que eu falo, vocês que não creem, creiam no poder de Deus. Creiam na misericórdia de Deus. Creia que Deus nos ama. Creia que Deus ele morreu na cruz por nós. Ele nos ama, ele te ama. Independente que você creia ou não, ele te ama. Ele te ama de verdade, ele te ama. E foi isso que aconteceu, pessoal. E aí já foi aquela correria me levando para hospital, fiquei internado na UTI. Foi aquela correria, pessoal. Certo? Mas eu só passei aqui para dar esse testemunho para aumentar a fé de vocês, tá? Aumentar a fé de que Deus te ama. Deus te ama, Deus tem um plano da sua vida. Ali não era aquele momento, pessoal, para mim, para eu morrer, certo? Não era aquele momento, porque Deus ainda tem planos na minha vida, entendeu? Então, fora isso, pessoal, vou estar postando aqui nesse canal experiências que eu tive, tive e tenho com Deus, né? Como eu te falei, que Ele deu o dom da visão para mim, de lá até cá, pessoal. Hoje eu tô com 32 anos, de lá até cá já tive muita experiência com Deus, pessoal, em monte, subindo a monte, né? Em sonhos, Jesus Cristo já apareceu para mim outra vez. Eu já estava maior nessa época, eu estava já com 19 anos, 20 anos, tá? Ele apareceu em outra situação que eu vou contar para vocês, para edificar vocês também, tá? Vocês que se interessam, tá, pelo assunto. Vocês pegam esse vídeo aqui, compartilha para outras pessoas que precisam ouvir, compartilha em grupos também que precisam ouvir, porque esse vídeo aqui, pessoal, é um alerta, é um vídeo de alerta, pessoal, tá? Para muitas pessoas que precisam ouvir esse testemunho. Certo que no YouTube tem vários testemunhos, né? Parecido com esse testemunho, ou até diferentes, tá? Mas falando de Cristo, falando de Deus. Mas esse é o meu relato pessoal, pessoal.
Esse é o meu relato pessoal, tá bom? Compartilha aí. Depois eu vou fazer outros vídeos falando sobre outros testemunhos também, tá? Esse canal é exclusivo para isso. Muitas pessoas me conhecem, meu nome é Jefferson da Hora, me conhecem sobre outras situações, que eu tenho mais dois canais. Um que eu falo sobre concurso público, outro que eu falo sobre Uber, que eu rodo Uber, tá? Mas esse canal é exclusivamente vou fazer para contar experiências com Cristo e sempre deixar mensagens positivas aqui da parte de Deus para vocês, tá bom? Pode ter certeza disso. Valeu, tamo junto, ficar com Deus e ó, Jesus Cristo existe e ele tá voltando. Ele tá voltando, tá bom? Não perde tempo, não perde mais tempo. Pode deixar tudo para trás, tudo que te afasta de Deus, deixa para trás, porque quando ele vier, você não vai levar com ele isso, tá? Vai ficar para trás. Então já deixa logo e faz só as coisas que agradam a Deus, tá bom? Valeu, ficar com Deus. Beijo.